pouco sobre saúde pública. Quais são os conceitos de saúde pública? A Organização Mundial de Saúde, ela foi criada logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Havia uma preocupação muito grande em traçar uma definição positiva da saúde, incluir fatores como alimentação, como atividade física, como acesso ao sistema de saúde e trabalhar o bem-estar social do indivíduo. Então essa preocupação ela foi devastada por causa da guerra. Então, como houve uma optimização em relação à paz mundial ao final da Guerra Fria, precisava-se assim iniciar um processo de reestruturação da saúde pública mundial. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela foi a primeira a considerar-se responsável pela saúde mental e não só pela saúde do corpo do indivíduo. A Organização Mundial de Saúde, com isso, recebeu inúmeras críticas até então para definir como um estado de pleno bem-estar a saúde pública ideal, a saúde ideal do indivíduo de uma forma inatingível. Então, como metas do serviço de saúde pública precisavam ser definidas, ser modificadas, começou assim uma mecanização maior com a questão da saúde pública, com a forma que o Estado iria promover essa saúde, de que forma o Estado iria levar isso à população e como que esse serviço de saúde seria estimulado dentro das suas próprias ações. A definição foi um pouco restritiva da forma de liberdade da questão da saúde, porque houve assim um contexto muito mais organizacional, com uma organização com isso social. Christoph Bors definiu em 77 aproximadamente que a saúde ela seria apenas a ausência da doença, o que não seria correto a gente colocar, porque o que a gente entende por saúde? Bem-estar, que era o que a Organização Mundial de Saúde assim preconizava. Então, o bem-estar do funcionamento do organismo como um todo, ainda com uma atividade viva do organismo em excelência e especificidade, Lennart Nordelf definiu assim, mais ou menos aproximadamente em 2001, a saúde como um estado físico e mental possível de alcançar todas as metas vitais. Sendo assim, as definições tiveram seus méritos provavelmente através da definição citada pela Organização Mundial de Saúde. Mais especificamente, a gente pode colocar que no escritório regional europeu, à medida que o indivíduo e o grupo era capaz, lado a lado, de realizar aspiração e satisfazer a necessidade com a saúde como um todo e lidar assim com o meio ambiente, isso nós poderíamos preconizar assim como saúde. Então houve assim um recurso de vida diária, com o objetivo de abranger necessariamente o quê? Os recursos sociais, pessoais, capacidade física e um conceito positivo. A visão funcional de saúde, ela interessa muito aos profissionais de saúde pública, incluindo assim, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, engenheiros sanitaristas, os técnicos em optometria, em ação primária à saúde como um todo, para melhorar a equidade do serviço de saúde e de saneamento básico. Nós sabemos hoje que o saneamento básico nacional e até mesmo o saneamento básico internacional, ele deixa muito a desejar na questão social. Então, alguns determinantes de saúde foram definidos. Então, podemos definir os determinantes de saúde como sendo a percepção de saúde variando entre diferentes culturas. Quando falamos de diferentes culturas, nós estamos falando quanto à questão da crença, quanto à questão da saúde pública no quesito de saúde social, saúde como um todo, na engenharia das próprias tecnologias, no bem-estar físico, mental e social que isso pode promover. Nós sabemos que o saneamento básico, assim como o sistema de água, de esgoto, o sistema sanitário de limpeza urbana, eles são extremamente fundamentais para que a saúde pública ela não seja prejudicada. A Organização Mundial de Saúde ela ainda condiz em analisar a questão monetária, do valor da desvalorização da moeda, propriamente dita, de um país ou de um estado para outro. A questão dos postos, hospitais, unidades de saúde, também são preponderantes para que a saúde pública ela seja extremamente eficaz. E aí a gente vem a questão do saneamento básico com a água potável, os riscos de contaminação e assim por diante. Biologicamente falando, nós temos ambiente, estilo de vida e atenção com a saúde como um todo no quesito de prevenção do indivíduo. Nos aspectos históricos da saúde pública, se a gente analisar
o ano lá de aproximadamente 1500, onde iniciou a questão da saúde pública, o Brasil foi um país colonizado. Basicamente, aventureiros desde então instalaram, né, as questões de saúde até o desenvolvimento do império como um todo. Então, os modelos que foram colocados lá atrás pelos colonizadores portugueses, ao criar essa questão a nível nacional, nós tínhamos a saúde como uma questão limitada. Por quê? A preocupação era com plantas, ervas, terreno. E a última coisa que se preocupava era a questão da saúde pública, as habilidades da saúde pública num contexto geral. Já com a vinda da família real portuguesa ao Brasil, criou-se uma necessidade. Essa necessidade era o quê? Estruturar a saúde sanitária mínima para dar uma condição para se instalar um império a nível nacional. A inexistência de uma assistência médica estruturada fez com que proliferassem pelo Brasil os chamados boticários, farmacêuticos. Então, esses boticários cabiam manipular as fórmulas prescritas pelos médicos, mas a verdade é que eles próprios tomavam a iniciativa de indicá-los. Muitas vezes o médico tomava como consciência a questão da prescrição clínica, mandando isso ao farmacêutico, o farmacêutico olhava e via a necessidade mais eficaz para aquele indivíduo. Então, esse serviço de botica ele se estabeleceu durante um certo período. Foi ao final, mais ou menos, do tempo do meado do Império, quando a questão de que a carta de habilitação dada ao próprio Botica, isso por Salles em 1971, ela foi eliminada. Então, em 1808, Dom João VI fundou na Bahia o Colégio Médico. O Colégio Cirúrgico Real foi chamado Hospital Militar da cidade de Salvador. No mês de novembro do mesmo ano foi criada a Escola de Cirurgia do Rio de Janeiro, anexo ao Real Hospital Militar. Foi aí que começou a desenvolver assim a questão dos hospitais escola. O início da República em 89, até mais ou menos 1930, a gente teve um quadro político com a aclamação da República. Estabeleceu assim uma forma de organização mais jurídico-política, tipo de Estado capitalista. No entanto, essa nova forma de organização no aparelho estatal assegurou apenas as condições formais de representação burguesa de algumas classes, especialmente na adoção do voto direto pelo sufrágio universal. Quando a gente fala da tradição em contexto a isso, o controle político pelos grandes proprietários, que nós chamávamos de coronelismo na época, impôs ainda normas de exercício do poder que representavam os interesses capitalistas dominantes agrários. Apenas com a eleição do presidente da República pelo voto direto de 4 em 4 anos, produziu assim realmente uma luta efetiva para que se condensassem os conflitos no interior do sistema. Os programas partidários nunca chegaram a se configurar numa forma perspectiva de âmbito nacional. De fato, realmente, das 19 organizações políticas que atuaram até o movimento de 1930, nenhuma excedeu a disciplina imposta pela defesa de interesse regional, embora pudessem compor, eventualmente assim, alianças que dominaram as práticas políticas até aquela data. Então veja como existia um contexto muito histórico, político na questão da saúde pública. Quando a gente fala de quadro sanitário, quando a gente entra realmente no quesito do quadro sanitário, o país, por sua vez, as cidades brasileiras, elas ficaram muito à mercê da epidemia. No início desse século, o Rio de Janeiro, por exemplo, apresentava um quadro sanitário caótico, caracterizado pela presença de diversas doenças graves. Houve uma proliferação de doenças que acometiam a população como varíola, malária, febre amarela e posteriormente, inclusive, a peste, o que acabou gerando sérias consequências tanto para a saúde coletiva quanto para os outros setores, como o comércio exterior, por exemplo. Então, os navios que chegavam, os navios estrangeiros que queriam atracar no porto do Rio de Janeiro, em função dessa questão de saúde sanitária existente, já abortavam essa missão. Rodrigues Alves, então presidente do Brasil na época, nomeou Oswaldo Cruz. Aqui entramos num fator extremamente importante. Oswaldo Cruz foi o diretor do Departamento Federal de Saúde Pública no Brasil. Ele propôs erradicar a doença como a febre amarela no estado do Rio de Janeiro. Foi criado um verdadeiro exército de 1.500 pessoas que passaram a exercer atividades de desinfecção no combate ao mosquito, que era o vetor da febre amarela.
Então, com a falta de esclarecimento com as grandes cidades, com a falta de esclarecimento com a população, as guardas sanitárias causaram assim uma revolta muito grande na população. Porque nós tivemos o que com isso? Profissionais que estavam ligados diretamente no contexto de prevenção. Algumas companhias, por sua vez, começaram a desenvolver esse trabalho numa chamada força-tarefa. E o que tínhamos num contexto geral com tudo isso? A preferência com a ação direta pela população dessas unidades. A população, com receio de uma medida de desinfecção maior, acabou a trabalhar por realizar um serviço de sanidade municipal. Então a revolta, em algumas vezes com o presidente Rodrigues Alves, por chamar Oswaldo Cruz ao Palácio do Catete, pedindo-lhe para apenas aceitar no acesso da estratégia do sanitarismo, não continuaria queimando colchões e roupas de doentes e assim por diante. Então foi meio radical a questão de desinfecção, a questão de prevenção que Oswaldo Cruz solicitou a esses 1.500 homens, de certa forma, acionados para fazer esse combate à desinfecção no território nacional. Surgiu então um grande movimento popular de revolta. Ficou conhecido então como a revolta da vacina na época. Apesar da arbitrariedade e dos abusos cometidos, o modelo campanhista obteve importantes vitórias no controle das doenças epidêmicas, conseguindo inclusive erradicar a febre amarela na cidade do Rio de Janeiro por completo, o que fortaleceu o modelo proposto e tornou de uma forma hegemônica uma forma proposta de intervenção na área da saúde coletiva durante a década. Foi nesse período que Oswaldo Cruz procurou fazer uma organização de uma forma direta numa diretoria geral da saúde pública, criando uma seção demográfica. O que seria essa seção demográfica? Seria um laboratório bacteriológico, juntamente com um serviço de engenharia sanitária e de profilaxia da febre amarela. A Inspetoria de Isolamento e Desinfecção instituiu assim a Soroterapia Federal, posteriormente transformando no Instituto Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz foi muito renomado com todas essas ações dele. Houve algumas falhas, houve algumas questões desprovidas na sua reforma, mas os elementos de saúde, da ação da saúde num contexto geral, foi muito eficaz. Tem que dizer que Oswaldo Cruz podemos hoje efetivamente colocar Oswaldo Cruz num pedestal, porque ele foi um precursor com uma visão global de um controle epidemiológico que podia ter disseminado, inclusive, a nossa população. Em 1920, Carlos Chagas, sucessor de Oswaldo Cruz até então, reestruturou o Departamento Nacional de Saúde, então ligado ao Ministério da Justiça, introduziu a propaganda e a educação sanitária na técnica rotineira de ação. O que aconteceu com isso? Ele inovou um modelo campanhista de Oswaldo Cruz, que era puramente fiscal e policial, criando assim, órgãos especializados na luta principalmente contra a tuberculose, a lepra e as chamadas doenças venéreas. A assistência hospitalar infantil e a higiene industrial se destacaram como problemas individualizados, porque nós tínhamos problemas muito mais sérios num contexto geral. A lepra era um problema que disseminava grande parte da população. As próprias doenças venéreas, nós tínhamos candidíase, sífilis. A sífilis matava constantemente. Então, quando se criou esse modelo, a sociedade brasileira, que estava dominada por um sistema de economia agroexportadora, começou a mudar sua visão. Assentado na monocultura e na cafeicultura, que era uma outra questão na época, se perdeu um pouco a ação da necessidade da questão de saneamento básico e da prevenção dessas doenças. Então, o que aconteceu? Como que a gente deferiu essa questão? Por uma razão muito simples, ao final do século passado, aproximadamente nos anos 60, predominou-se o sanitarismo com o sanitarismo campanhista. Isso foi com Mendes, em 1992. Gradativamente, com o controle das epidemias nas grandes cidades brasileiras, o modelo campanhista ele se deslocou de uma ação para o campo e para o combate em determinadas endemias rurais. Dado que a agricultura estava muito forte e a economia da época se sustentava nessa questão, necessitou-se assim um modelo de atuação amplamente utilizado pela SUCAM no combate a diversas epidemias, como chagas,
esquistossomose e outras que podemos definir como não tão importantes.